Mais uma vez, chegamos aqui com o livro Cartas e Crônicas para dar continuidade ao nosso projeto, na divulgação e na leitura dessas histórias e crônicas de Humberto de Campos. Nós estamos utilizando um livro que tem a edição de 1996 e é uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui com você. E hoje nós temos o nosso querido contador de histórias e poeta, Sérgio Rodrigues, que vai ler para nós o livro, o capítulo Lição nas Trevas, o primeiro capítulo. Obrigado. Então vamos começar. Dice assim: no vale das trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Rixas, obscenidades, doestos, baldões. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaciguando e abençoando. Aqui abraçava um desventurado, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando o enfurecido mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia e, impondo respeitosa serenidade à chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição. Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem aquele que reconhecia por missionário do bem. Conhece-me? Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra, eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez este homem no mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu: que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Espíritas irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Essa é a mensagem desse conto tão simples. Nesse livro do Humberto de Campos, ele em alguns capítulos, vocês vão observar que ele dá umas dicas de como que a gente deve
entender a história, ou a carta, ou a crônica. Então, fiquemos atentos na dedicatória, que fala daquele conto, né, do homem que só deu uma pedrinha do que ele tinha no bolso, que depois ele observa que aquilo virou uma fortuna. Se ele tivesse dado tudo que ele tinha ficado muito rico. Humberto de Campos faz uma consideração sobre essa história, e agora também sobre a história Lição nas Trevas. Humberto de Campos também nos dá uma dica de divulgarmos a doutrina renovadora. E ele diz que nos esclarece e reúne. Então, fiquemos com essas dicas para que a gente possa, de verdade, fazer com que a nossa doutrina faça parte do nosso dia a dia, e que nós possamos também, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, né, incentivar, instigar, dar um gostinho para outras pessoas de conhecerem a doutrina, aquelas que não conhecem, e de conhecerem essas obras de Humberto de Campos também. Então, um grande abraço para vocês, que Jesus nos abençoe, até a próxima. Até a próxima com Jesus.